Fala amantes de carros, hoje a América Baixos traz a história de uma máquina que fez sucesso no Brasil e marcou uma geração. Ele é responsável por um dos motores mais fortes e potentes feitos pela GM para comércio em território nacional. Conheça hoje toda a história do Chevrolet Opala. Em agosto de 1966 a Opel lançou o Record C, com o desenho que foi aplicado nos Opalas brasileiros. As diferenças entre o Record e o Opala estavam principalmente nos faróis, lanternas traseiras e para-choques. Na Alemanha tinha carroceria sedã e wagon de 2 e 4 portas. O sedã 2 portas tinha o mesmo perfil de teto do 4 portas, mas o coupé e ampla motores pequeno. Ainda em 1967 foi lançado o Sprint, coupé com motor 1.9, 2 carburadores de corpo duplo e 106 cavalos. O Record C ficou em produção até 1971, acumulando 1.274.362 unidades vendidas. Depois veio o D, até 1977, e I, até 1986. A partir daí a Opel deu o nome de Ômega para a linha. A GM investiu pesado em publicidade antes da chegada do Chevrolet Nacional, usando Jair Rodrigues, Tônia Carreiro e Rivelino como chamariz. Na inauguração do 6º Salão do Automóvel em São Paulo, dia 23 de novembro de 1968, o Opala enfim foi mostrado, exibido com destaque num estande de 1.500 metros quadrados. Tudo com muita pompa e circunstância. O ex-piloto inglês Stirling Moss e diversas misses recepcionavam os visitantes. A escolha do nome Opala não é muito clara. Opala é uma pedra preciosa, e era também a mistura dos nomes Opel e Impala, o carro americano que emprestava o motor de 6 cilindros. A GM que não havia definido o nome, que foi vazado por um jornalista e se popularizou, forçando a escolha. O primeiro Opala. O primeiro Chevrolet Nacional era um sedã de 4 portas, com versões especial, a básica e luxo. Suas linhas eram atraentes para a época, com as laterais no estilo Coke Bottle, garrafa de Coca-Cola, que faziam sucesso por estarem presentes em vários carros americanos. Os faróis eram circulares, diferentes dos retangulares do Record, com grade de frisos horizontais cromados e piscas instalados abaixo do para-choque. Na traseira, um faixa-friso com a palavra Chevrolet unia no luxo as discretas lanternas retangulares, enquanto as luzes de ré também ficavam sob o para-choque. Ao centro do painel traseiro ficava a tampa do tanque de gasolina. O logo Opala ficava nas laterais traseiras, e a identificação dos motores 2500 ou 3800 era nos paralamas dianteiros. As calotas eram integrais, cromadas, e os pneus em alguns casos eram faixa branca. Um exagero. As duas versões acomodavam 6 ocupantes, pois os bancos da frente eram inteiriços, não havia opção de bancos individuais. A alavanca de câmbio ficava na coluna de direção, e o painel era simples, com os mostradores essenciais, enquanto o volante era de 2 raios. Entre as principais diferenças das duas versões estavam as luzes de ré, tampa do tanque com chave e frisos, que eram exclusivos do luxo. O desempenho dos Opalas agradou a população brasileira quando foi lançado, em especial o 3800, que atingia a velocidade máxima de 165 km por hora e aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 13 segundos. Esses números eram muito bons para a época, pois o Opala era o carro nacional mais rápido, só perdendo o posto para o Dodge Dart 318 V8 em 1969. O 2500 era menos disposto, mas apresentava bom torque e não comprometia. Como características ruins, vibrava muito e era áspero de funcionamento. Tanto o 2500 como o 3600 tinham câmbio manual de 3 velocidades, tração traseira, suspensão dianteira com braços sobrepostos e traseira com eixo, todas com molas helicoidais. A suspensão dianteira era montada num subchassis. Outra solução técnica estava nos freios autoajustáveis. Para regular a folga automaticamente, bastava dar ré e frear. Mas os freios não eram grande coisa, pois usava 4 tambores, quando outros carros nacionais menores já usavam discos dianteiros. A chegada do primeiro carro nacional significou um grande avanço,
pois apenas entre 1966 e 1968 foram gerados mais de 3.000 empregos e cerca de 2.000 empresas nacionais fornecedoras, enquanto as fábricas de São Caetano do Sul e São José dos Campos, ambas em São Paulo, ganharam 30.000 metros quadrados de área. Em junho de 1970 foi apresentado o SS, a versão esportiva do Opala, sigla que era utilizada nos Chevrolet americanos desde o começo dos anos 1960. Indicava Separate Seats ou Super Sport, conforme o modelo. O visual do Opala SS trazia faixas pretas na carroceria e rodas esportivas 14 com porcas cromadas. Por dentro, bancos individuais reclináveis na frente, volante de 3 raios com aro de madeira e contagiros no lugar do relógio, que foi deslocado para o console. Como opcionais, ar-condicionado e rádio. O SS marcou a chegada do legendário motor 4100, conseguido com o aumento do curso dos pistões de 82,5 mm para 89,7 mm. Era o mesmo motor usado nos Estados Unidos em diversos carros da GM, com 140 cavalos de potência máxima a 4.000 rotações por minuto, 115 cavalos líquidos na verdade, e torque máximo bruto de 29 mkgf a 2.400 rotações por minuto. O câmbio tinha alavanca cromada no assoalho e 4 marchas, com a quarta de relação direta, como era a terceira do câmbio de 3 marchas. O esportivo tinha ainda barra estabilizadora na traseira, que era opcional em outras versões, diferencial autoblocante e freios a disco dianteiros. Outras novidades da linha 1971 eram a grade dianteira e o diferencial mais longo no 2500. Surgiu a versão top de linha Gran Luxo, de 4 portas, enquanto o modelo básico ganhou o nome de especial. A chegada do Opala Coupé. O Opala Coupé com portas sem moldura e ausência de coluna central, foi lançado em setembro de 1971, e o motor 4100 substituiu de vez o motor 3800. Também surgiram na linha 1972 trava de direção e tampa do bocal do tanque de combustível com chave em todas as versões. Em 1973 o carro ganhou nova grade, piscas nas extremidades dos paralamas e luzes de ré junto das lanternas traseiras, menos no SS. Os bancos individuais reclináveis e ar-condicionado eram opcionais para todas as versões, enquanto os 6 cilindros receberam de série freios a disco dianteiros com servo-freio. O painel e o volante também mudaram. Aconteceu ainda uma recalibragem da suspensão dianteira. Enquanto o modelo especial ganhou o mesmo painel usado no Luxo, o Gran Luxo perdeu o nome Opala, sendo chamado apenas de Chevrolet Gran Luxo. A versão SS passou a ser disponível também com o motor 151S, com carburador de corpo duplo e coletor de admissão de alumínio, que tinha 98 cavalos. Foi a saída da GFM para manter a aparência esportiva num carro de menor consumo, necessário em época de crise do petróleo. Em 1975 a linha cresceu, com a chegada da Wagon Caravan e da versão de luxo Commodoro, junto com a primeira reestilização do Opala. A Wagon estava nos planos desde 1969, e era igual à Wagon alemã Record, só que 2 portas. Tinha os mesmos motores 2500 e 4100, servo-freio de série e porta-malas generoso. As mudanças estéticas foram apenas na frente e traseira. O capô passou a abrir para frente por medida de segurança por conta da capacidade de velocidade atingida pelos motores, evitando assim de abrir enquanto os donos andavam pelas ruas. Os faróis circulares tinham os piscas ao lado e a grade era com 4 retângulos. Na traseira, as discretas lanternas retangulares deram lugar a 4 redondas, as internas incorporando as luzes de ré. Isso remetia aos Impala, que usavam 3 lanternas de cada lado, e aos Bel Air, com 2 de cada lado. O top de linha. O Opala Commodoro era o top de linha, com acabamento mais luxuoso, teto de vinil, apliques de jacarandá no painel, relógio, rádio, direção hidráulica e pneus diagonais mais largos. A versão de entrada era chamada de Opala, e não mais de especial, enquanto o SS ganhou bancos individuais com encosto ajustável e apoio de cabeça, mas perdia o bom revestimento interno e fizeram também a eliminação do relógio. Em todo caso, o motor 4100 ganhou 8 cavalos, indo para 148 cavalos brutos,
com um carburador de corpo duplo, além de sistema de arrefecimento selado. A suspensão dianteira recebeu importante modificação, pouco divulgada, onde uma nova manga de eixo, que acabou com o problema de flexão. O Opala Commodoro usava câmbio de 4 marchas com a última direta, e em 1977, foi lançado o câmbio com sobremarcha, onde a terceira era direta e a quarta tinha relação 0,86. Com isso o carro ficou mais silencioso e econômico. A nova versão do Opala. O Opala Diplomata foi lançado no final de 1979, mas já como modelo 1980. A nova versão top de linha do Opala, que já tinha mais de 10 anos de mercado, atraiu atenção num momento em que as opções do mercado se reduziam. Apesar de ter sido lançado, não apareceu nas concessionárias senão em meados de 1980. Nessa época, a linha 80 ganhará uma frente retilínea com grade retangular e faróis quadrados, bem como novos pistas. O Opala 80 tinha também para-choques laminados com faixas pretas, enquanto a traseira incorporava novas lanternas retangulares e contínuas, substituindo as circulares anteriores. A traseira também teve a tampa do porta-malas ligeiramente modificada, assim como a parede traseira, onde o bocal do tanque ficava atrás da placa de identificação do veículo. O Opala Diplomata tinha estabilizadores mais espessos e rodas de tala larga, independente do motor. Em 1981, o modelo recebeu um novo painel, já com instrumentação dentro do mesmo corpo e painel com ar-condicionado integrado. Já o volante tinha 2 raios, mas a opção de câmbio na coluna, com banco inteiriço na frente, só existia para as versões de frota, até o Commodoro. O cluster trazia ainda voltímetro e vacômetro. No ano seguinte, volante acolchado, para-brisa laminado e vidros verdes passavam a fazer parte do pacote. Ainda mantendo as opções de interior marrom ou preto, incluindo os bancos, o Opala Diplomata ganhou o tanque de 84 litros. Em 1985, foi a vez da aparência que o tornou famoso, a frente com faróis de neblina ao lado dos faróis comuns, assim como para-choques laminados com ponteiras plásticas, molduras laterais e rodas diamantadas de múltiplos raios. Este visual durou até a linha 1987, visto que a GM mudará a frente na linha 88 com faróis mais fluidos, porém, igualando o frontal das versões e fazendo o Diplomata perder sua exclusividade. O último suspiro do Opala. Em 1989 saiu de linha o Coupé. Uma evolução do 4100 chegou em agosto de 1990. O último suspiro do Opala foi no modelo 1991, quando ganhou seu último facelift. Para-choques envolventes de plástico, nova grade dianteira, rodas de aro 15 com pneus 195/65, no Diplomata, portas dianteiras sem quebra-ventos e novos retrovisores. Por dentro, novo volante, painéis de porta e revestimento pré-moldado do teto. Em termos mecânicos, era o único carro nacional com freios a disco nas 4 rodas e direção assistida Servotronic, de controle eletrônico, que nunca mais seria usada em automóveis brasileiros. A bateria passou a ser selada, e o ventilador do radiador voltou a ser acionado por a correia. No final daquele ano, o Opala recebeu catalisador e o raro câmbio de 5 marchas para os 6 cilindros. O final. Em 16 de abril de 1992, quando completou 1 milhão de unidades produzidas, o Opala se despediu do mercado. Os últimos deles foram um Diplomata automático e uma Caravan ambulância, que deixaram a linha de montagem de São Caetano do Sul, São Paulo. Para marcar o fim da linha, foi lançada a série especial Diplomata Colector, com cerca de 100 carros, acompanhada de um certificado, uma fita de vídeo com a história do Opala e chaves banhadas a ouro. No lugar dos logotipos Diplomata da traseira e volante, vinha o logo Colector. Na verdade, poucos carros deixaram tantas saudades nos motoristas brasileiros como o Opala. Prova disso é que, até hoje, a GM recebe cartas e e-mails de fãs do modelo, pedindo para que ele volte a ser produzido. E já são mais de 20 anos do desaparecimento do primeiro Chevrolet nacional. Se gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Até a próxima, pessoal!